Meu nome é Paulo Ricardo de Sá Barbosa, sou conhecido como Sá Barbosa, presidente da Loja de Perfeição Cruzeiro do Sul, corpo subordinado ao Supremo Conselho do Brasil do grau TT3 para o rito escocês antigo e aceito. A Loja de Perfeição compreende os graus 4, mestre secreto, ao grau 14, perfeito sublime maçom. Então, logo o maçom atinge a sua plenitude maçônica, é na Loja de Perfeição a porta de entrada aos estudos dos graus filosóficos. Nessa oportunidade, parabenizo o Supremo Conselho por seus 179 anos, na pessoa do soberano grande comendador, Dr. Enide Jesus da Costa e Silva. Eu sou Osni Wesley de Oliveira, sou presidente do capítulo Rosa Cruz Cruzeiro do Sul, que é um dos corpos do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, para o rito escocês antigo e aceito. A finalidade do capítulo é fazer as iniciações do grau 15 ao grau 18. O estudo no grau 15 enfoca principalmente a liberdade de pensar, a reconstrução do templo, principalmente do templo interior da pessoa, e também diz respeito à liberdade, marca o fim do cativeiro, o início da liberdade. Esse é principalmente os ensinamentos trazidos pelo grau 15. Os irmãos iniciados no grau 16 têm o título de Príncipes de Jerusalém. O grau 17, cujos componentes têm a denominação de Cavaleiro do Oriente e do Ocidente. Esse grau representa o projeto de resgate político, social, econômico. É um projeto de esperança velado por símbolos e alegorias. O grau 18 procura fazer uma síntese teológica, histórica da humanidade, enfatizando a liberdade absoluta da palavra escrita, falada e televisada. É consagrado ao triunfo da luz sobre as trevas, isto é, do mundo espiritual para o mundo físico. Esse painel que está aqui ao fundo, que representa realmente o grau 18, que é o pelicano alimentando seus filhos, simbolizando a fraternidade. Temos também a Rosa Cruz Mística intercalada nos seus braços, é a Rosa Cruz Mística. Então esse é o grau realmente 18, que é o último grau do corpo Rosa Cruzes. Quero agradecer a participação, e principalmente porque o Supremo Conselho do Brasil está fazendo 179 anos. E quem tem contribuído grandemente para o sucesso, para o engrandecimento deste Supremo Conselho, é o nosso atual soberano, Enide Jesus da Costa e Silva, que tem dado todo o apoio a todos os corpos que compõem esse Supremo Conselho. Meu nome é Edelson Domingo de Oliveira Rosa, presidente do Ilustre Conselho Filosófico Cadastro número 1, ao clima do Rio de Janeiro. Abre o segundo grupo dos graus inefáveis. Constitui a síntese doutrinária de todos os graus precedentes, sendo que nesta há enfoque sobre a política atual. O maçom compreende o templo simbólico da razão, onde a verdade está em harmonia com a sabedoria do Eterno e as aspirações da alma, tendo como auxílio a consciência e a inteligência, que o leva ao axioma do maçom, justo e perfeito. O Conselho Filosófico de Cadastro vai do grau 19 ao 30,
onde nós somos conhecidos como Cavaleiro da Águia Branca e Negra. São os guardiões da doutrina secreta dos Templários, combatendo sem cessar, pelas armas da razão e da liberdade, o absolutismo político e religioso. Agradecemos ao nosso soberano grande comendador Emílio Jesus da Costa e Silva pelo empreendimento desse Supremo Conselho e dando aos Conselhos Filosóficos Católicos todo o apoio para nós podermos chegarmos à compreensão, à harmonia e o bem-estar dos irmãos e da sociedade. Eu sou o irmão Milton Antônio Graça do Sacramento, presidente do Consistório de Príncipes do Real Segredo número 1. O Consistório número 1, como nós o conhecemos, é a oficina maçônica que pratica os graus 31 e 32 do rito escocês antigo e aceito, respectivamente os graus de Grande Inspetor Inquisidor Comendador e Sublime Príncipe do Real Segredo. Atualmente, nós estamos localizados na sede do Supremo Conselho do Brasil, no bairro de São Cristóvão. Em nossa oficina, estudamos a doutrina, a mitologia e a ritualística dos graus 31 e 32. Dentre esses estudos estão os ensinamentos de Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro hebreu, que provocou uma verdadeira revolução na Palestina, quando pregou os ensinamentos de amor ao próximo e igualdade entre os homens. A seguir, outro estudo que realizamos é sobre Buda, o príncipe hindu que abdicou de todas as riquezas materiais em nome da elevação espiritual. O budismo é hoje uma das principais religiões do Oriente. Outro importante filósofo do qual posso falar é Moisés, o líder hebreu que libertou o seu povo do cativeiro do Egito. A partir dos ensinamentos de Moisés foi criado o judaísmo. E por último, estudado em nossa oficina, está Maomé, líder religioso que fundou o islamismo, uma das religiões que mais cresce em todo o mundo. Nesta oportunidade, quero concitar a todos os irmãos do rito escocês antigo e aceito a não interromperem suas caminhadas maçônicas e agradecer ao soberano grande comendador Emílio de Jesus da Costa e Silva pela oportunidade de participar deste vídeo alusivo aos 179 anos do nosso Supremo Conselho. Grande Inspetor-Geral, grau 33º. É o último grau, fecha o ciclo de estudos. É, em última análise, o maçom mais responsável pelo destino da maçonaria no país. É o guardião, mestre condutor da maçonaria. O Supremo Conselho, apesar de nascido em 1832, tendo sido fundado na Bélgica em 1829 por Francisco Gomes Brandão, posteriormente chegando ao Brasil com o nome de Francisco G. de Acaiaba Montezuma, sempre participou de inúmeros movimentos sociais e patrióticos da história brasileira. O Supremo Conselho, na sua tentativa de resgatar a memória de grandes maçons, mesmo antes de sua fundação em 1832, valoriza em seu museu cultos nacionais como Francisco José da Silva Xavier, o prócer maior da Inconfidência Mineira, e muitos dos irmãos que com ele tomaram parte daquele movimento. Ainda que em 1788, muitos participavam de sociedades
denominadas secretas naquela época, mas que se inspiravam na organização da maçonaria. Posteriormente, chegavam no Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, a família imperial. Quando chegou aqui em 1808, como nós vemos nos quadros que o Supremo Conselho tenta resgatar na memória histórica do nosso país, Dom João VI não só trouxe a família, mas com muito do desenvolvimento brasileiro. Naquela época, o Brasil, que era guindado à condição de Reino Unido de Portugal, estava em vias de se tornar, anos depois, um país independente, como ocorreu em 1822, quando seu filho Pedro I proclamou a independência do Brasil. Nos idos de 1824, 2 anos depois, quando era organizada a Constituição, a primeira Constituição brasileira, muitos dos deputados constituintes eram maçons, como é o exemplo do fundador do Supremo Conselho, nascido Francisco Gomes Brandão, ainda no final do século XVIII, que jovem ainda participou ativamente dos movimentos libertários do nosso país. Discordando de Pedro I, ele era exilado junto com a família Andrades, irmão José Bonifácio e outros maçons que naquela época discordavam da maneira ditatorial com que o Brasil era tocado. Mas Francisco Gomes Brandão, nascido com esse nome, voltava ao Brasil posteriormente como Francisco G. de Acaiaba Montezuma. G, de uma das tribos mais aguerridas dentre os índios nacionais. Acaiaba, uma família das legumináceas, uma árvore que lembra acácia, e a sua ideia de impotrecibilidade da matéria. E Montezuma, um imperador asteca que lutou ferozmente contra os espanhóis quando chegou no continente americano. Assim, passou a ser conhecido nas lides políticas brasileiras. Apesar de ter recebido em 1829 a carta patente do Supremo Conselho da Bélgica, fundou somente em 1832 no Brasil, quando é que chegou o Supremo Conselho, que hoje relembra esses vultos do passado que muito corroboraram para a história nacional, a história do nosso país. É fundamental que a família brasileira possa conhecer não só a família maçônica, mas qualquer um que queira conhecer sobre história e sobre os grandes personagens que o nosso país já teve, que conheçam o Museu do Supremo Conselho do Brasil. Mais do que o rito escocês, nós vemos retratado aqui a história do Império, a história da República e o porquê de muitas das vicissitudes que nós passamos nos dias atuais. O Supremo Conselho do Brasil lega não só ao povo maçônico, mas a toda a comunidade uma chance indelével de aprimorar a cultura e, mais do que estudar a história, vivê-la.